Então vamos passar então à palavra e vamos ler na carta aos Colossenses o capítulo 2. Colossenses capítulo 2, que diz-nos assim, a palavra do Senhor: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão depois do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo e nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e Deus triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, em pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na carnal compreensão, e não ligados à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O estudo, portanto, tem estado agora interrompido durante algumas semanas, mas na altura nós tínhamos ficado no verso 18. E é só dizer alguma coisa que eu partilhei naquela semana da JC, em que no versículo 18 começa por falar em cerca de ninguém vos domine. Há pessoas que gostam de dominar os outros, subjugar os outros. E isto, de facto, não é algo que seja correto vindo de alguém que se identifica com Deus, que seja um homem de Deus, com este objetivo de dominar alguém. E isto acontece algumas vezes porque há pessoas que gostam de manifestar, gostam que olhem para eles o seu culto da personalidade e, portanto, há uma exaltação pessoal. Mas isto não é característica de um homem de Deus. Característica de um homem de Deus é de humildade.
Isto nada tem a ver com o Espírito, aliás, conforme o próprio apóstolo, ele fala neste versículo da carne. Isto são manifestações da carne. Todos nós gostamos de exaltação, de sermos, mas cuidado, isso é carnal. E qualquer um de nós pode cair nisso, de querer, de facto, chamar a atenção para si. E um verdadeiro homem de Deus, a sua preocupação não é chamar a atenção para si, mas é chamar a atenção para o Senhor. Não é levar os outros, quem está à sua volta, levá-lo a olhar para si, mas sim como João Batista ele dizia e fazia, que ele cresça e ele diminua. E, portanto, essa é a característica de um verdadeiro homem de Deus, que tem a consciência de que nada é, não vale nada. Se é alguma coisa, entre aspas, deve ao Senhor. Deve unicamente ao Senhor. E é preciso que nós percebamos que nós somos servos do Senhor. Estamos aqui para servir o Senhor. E, de facto, é um privilégio poder servir o Senhor. É um privilégio poder servir o Deus vivo e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Poder servir a Deus é de facto um privilégio. Mas essa bênção, porque é uma bênção, devemos de facto ao Senhor. Não é mérito nosso, não é portanto porque sejamos mais ou menos do que os outros, mas é unicamente porque somos servos do Senhor e estamos aqui para servir o Senhor. E, de facto, essa foi também uma característica do apóstolo Paulo. Ele era um servo. Aliás, se nós nos lembrarmos, quando ele, antes dele se converter, ele era o Saulo. E Saulo significa grande. Nessa altura, ele era grande aos olhos dos homens. E é isto que nós gostamos de ser. É a nossa tendência. É sermos grandes e que os outros nos reconheçam. Mas quando ele se converte, o Senhor mudou o nome para Paulo, que significa pequeno. Portanto, aos olhos dos homens ele deixou de ser grande, passou de facto a ser pequeno, mas aos olhos de Deus ele foi de facto e passou a ser grande. Porque ele foi, sem dúvida nenhuma, um grande homem de Deus, que teve o privilégio de receber um ministério da parte do Senhor e o qual ele cumpriu. E, como ele dizia, nós lembramos, por exemplo, quando lemos na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 11, verso de 23, que diz: o que recebi do Senhor, isto vos ensinei. Portanto, ele ensinou e continua a ensinar aquilo que recebeu do Senhor. Não foi da cabeça dele, não é dele, mas ele reconhece que aquilo que ele está a ensinar é algo que ele recebeu do Senhor. E, portanto, com o dever de poder ensinar, de transmitir. E ele foi fiel ao seu ministério, com toda a humildade, com toda a simplicidade. Ele foi fiel, de facto, ao seu ministério. E ele exorta também Timóteo, dizendo para que ele pudesse ensinar o que de mim aprendeste. Ensina a homens fiéis, ensina aos outros. E este é, de facto, o verdadeiro espírito de um homem de Deus. Não é chamar a atenção para si, mas é, de facto, levar os outros a olharem realmente para o Senhor. E é isto que todos nós devemos procurar fazer. Não chamar a atenção para nós, mas que através de nós outros possam olhar e possam ver e possam conhecer o Senhor Jesus Cristo, tal como Ele é conhecido de nós, o nosso Salvador. Portanto, nós estamos aqui, de facto, para servir o Senhor, para sermos instrumentos usados nas mãos do Senhor para
o servir. E rapidamente, no livro de Deuteronômio, eu tenho estado a ler este livro e achei curioso que Moisés, grande homem de Deus, ele de facto, este livro de Deuteronômio é um livro que chama também a atenção para a palavra, para os mandamentos do Senhor, para a instrução do Senhor. E Moisés recebeu da parte do Senhor, e por isso quando ele fala ao povo, assim diz o Senhor, não sou eu, é assim diz o Senhor, e aquilo que ele recebeu do Senhor para transmitir ao povo, eles ainda não tinham entrado na terra prometida. Moisés foi fiel ao seu ministério. Ele, de facto, ensinou o povo. Tudo quanto ele recebeu da parte do Senhor, ele ensinou, de facto, ao povo. E no capítulo 30, diz ele no versículo 11, porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos-lo traga e nos-lo faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está além do mar para dizer, quem passará por nós além do mar, para que nos-lo traga e nos-lo faça ouvir para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a fazeres. Vês que hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, Moisés fala ao povo e diz, a palavra que eu vos tenho anunciado não é um mistério, não é algo que muito difícil de compreender. Não é algo que vocês, ou seja, o povo não tinha desculpa nenhuma. Moisés foi fiel ao ministério que recebeu do Senhor, ensinou ao povo, ensinou de uma forma clara, ensinou de facto tudo quanto era necessário que ele recebeu do Senhor para que o povo, quando entrasse na terra prometida, sabesse o que podia fazer, o que não devia fazer, como se devia comportar, como devia adorar o Senhor, o que realmente não se devia prostrar perante a idolatria. Tudo isto Moisés foi claro na mensagem que transmitiu ao povo. Portanto, o povo não tinha desculpa nenhuma. O que Moisés apresentou não foram coisas... aliás, no versículo 20, o capítulo 29 e verso 29 diz, as coisas encobertas são próximas. Não foi nada encoberto, não foi nada de oculto, não foi nada de, enfim, grande, especial. Foi tudo muito claro. O povo não tinha razões, não tinha desculpas nenhumas. Tal como nós hoje não temos desculpa nenhuma também na forma de entendermos com clareza a palavra do Senhor. Porque o Senhor entregou ao apóstolo Paulo a mensagem que ele entendeu que a igreja precisava. O apóstolo, ele a transmitiu. E ela tem chegado até nós de uma forma clara. Portanto, nós temos que a entender. E o apóstolo diz, o Moisés diz, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para fazeres. Ter apenas conhecimento e ficar com esse conhecimento apenas não serve para nada. Nós aprendemos, temos conhecimento para fazer, para obedecer, para andarmos segundo aquilo que o Senhor de facto nos tem ensinado e nos tem dado. Por isso o apóstolo, ele chama a atenção para o valor da palavra de Deus. E é isto, irmãos. Qual é o valor que nós damos à palavra de Deus? Será que nós temos estudado a palavra? Ocupamos em estudar a palavra, aprender a palavra, com um propósito? Vivemos num mundo de grande confusão. E vivemos, de facto, num mundo onde tudo o que é hostil a Deus abunda cada vez mais, cresce cada vez mais. E nós vivemos neste mundo. Precisamos estar firmes, seguros, conhecermos verdadeiramente os valores do Senhor, a palavra do Senhor, e não abdicarmos dela.
Precisamos de a conhecer e firmar-nos nesta palavra. Por isso, irmãos, o que é que nós valorizamos? Será que valorizamos realmente esta palavra? Moisés, ele, aqui no capítulo 31, diz, ele começa por dizer que não vai entrar na terra prometida. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar além disso. O Senhor me disse: não passarás o Jordão. Esta notícia para alguns, se calhar, era preocupante. Moisés não vai connosco, o que é que vai ser de nós? Mas logo a seguir Moisés diz: e o Senhor teu Deus passará diante de ti. Eu não vou, mas o Senhor vai. Eu não vou estar convosco, mas o Senhor vai. E mais importante do que Moisés, do que Paulo, de qualquer outro, mais importante é que o Senhor esteja connosco. Não é nós que o Senhor nos ajuda a não dependermos de homem nenhum, mas unicamente dependermos do Senhor. Valorizar de facto os irmãos e darmos graças a Deus pelos irmãos que nos ensinam a palavra, que nos mostram de facto com clareza a palavra do Senhor. Mas acima de tudo, se o Senhor nos faltar, então sim, falta-nos tudo. Mas Moisés, porque era de facto um homem de Deus, era um homem humilde, ele cumpriu o seu ministério e ele de facto transmitiu ao povo com clareza essa palavra. E ainda que ele, aliás, ele passa o seu testemunho para Josué e, de facto, é assim os verdadeiros homens de Deus. Gostam de ver os outros crescer, os dons a desenvolver-se. Por isso, graças a Deus pelos nossos jovens e que o Senhor os use. Ponham os vossos dons ao serviço do Senhor. O Senhor vos tem dado dons, que o Senhor vos ajude a crescer no conhecimento da palavra, para serem de facto uma bênção, continuarem a ser e serem ainda mais uma bênção para a igreja. Porque de facto a igreja é isso mesmo. Os mais novos, mais velhos, todos nós funcionando como um corpo. De facto, dessa forma, glorificamos e agradamos ao Senhor. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude a valorizar realmente a sua palavra e que o Senhor nos ajude a caminharmos com o Senhor sempre. Era o que eu tinha para vos transmitir. Eu não sei se é um irmão que tem algum pensamento importante. O tempo voa, não é? Dou graças a Deus pelo nosso irmão Marcelo. O pastor Manel está ali atrás. Estou a brincar. Porque ele diz que é o pastor Manel. Pá, aqui nós não somos pastores. Mas o Marcelo já compreende a linguagem. Marcelo, estás em casa, na família. E o Senhor o resto cuida. Muito bem. Eu gostava de, então, agora passar ao versículo 19 do capítulo 2, que diz, Colossenses 2,19, diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, perdão, estou a ler mal, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Bem, antes de eu começar a falar sobre o assunto, eu gostava de começar por mandar um grande abraço para o irmão Alberto, lá no Brasil. Hoje não vamos ter a participação dele, também tem direito a descansar, não é? De maneira que, se Deus quiser, para a próxima semana, na próxima quarta-feira, vamos ter a participação dele, mas sentimos aqui muita falta dele, porque estamos habituados a ele. Isto é uma chatice, agora estamos habituados ao nosso irmão Alberto, agora não temos aqui o nosso irmão Alberto, nem de vídeo sequer, não temos nem ao vivo, nem de vídeo. Mas o Senhor vai cuidar e, acima de tudo, o que nós queremos é que o Senhor nos abençoe. Muito bem. Nós agora chegamos ao versículo 19. E no versículo 19, eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Reparem que o versículo 19 é antecedido pelo 18 e pelos outros todos anteriores. Temos aqui uma fila, não é? Mas no 18, assim, ninguém vos domine.
a seu belo prazer, com pretexto de humildade, culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. E depois o versículo 19 diz assim, e não ligado à cabeça, cuidado com o que está aqui escrito. Ou seja, eu não li os versículos que estão para trás, mas tudo isto vem tudo para ali abaixo. Porque, reparem, começa no versículo 4, ninguém vos engane. Ou seja, quem é que está aqui a ser referido como não estando ligado à cabeça? É alguém que engana, versículo 4, ninguém vos engane. É alguém, no versículo 8, que faz presa os crentes. O versículo 8 diz, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Versículo 8, estão a ver? Alguém que faz presa. Versículo 16, alguém, ninguém vos julgue pelo comer, alguém que julga. Reparem bem o quadro que nós temos aqui. Nós temos aqui alguém que engana, temos aqui alguém que prende os crentes, alguém que julga os crentes, que domina, não é? E basicamente é isto. Depois no versículo 19 nós temos, versículo 18, perdão, que ninguém vos domine, alguém que domina, certo? Portanto, eu aqui queria referir o seguinte. Temos aqui alguém que faz dos crentes presa sua, alguém que os quer julgar, alguém que os quer dominar e alguém que os engana. Já agora, sobre a questão do enganar, eu gostava de dizer o seguinte. Quando nós lemos aqui no versículo 19, e não ligado à cabeça, nós temos aqui dois pensamentos. Nós podemos não estar ligados à cabeça, ou a pessoa, ou as pessoas em questão, podem não estar ligadas à cabeça, absolutamente, e estamos aqui perante religiosos perdidos, a querer dominar os crentes, e isso existe em muitos lugares, ou pode-se estar a referir a alguém que até é crente, que até é um servo de Deus, que é um filho de Deus, mas como também há muitos, pensam que têm domínio sobre a herança de Deus, como ouvimos o nosso irmão José Carvalho a dizer e muito bem há bocado, que querem julgar, que querem dominar e que querem prender, ter sob controle os crentes. Isto pode acontecer com crentes, verdadeiros crentes. E depois aqui, e enganar. Não são só os falsos mestres, não são só os ministros da injustiça, os descrentes, meramente religiosos, mas que não nasceram de novo, que enganam. Os crentes também podem enganar. E podem enganar como? Nós ouvimos o nosso irmão Alberto há dias estar aqui a falar, e muito bem, como é que alguns se metem, e aqui a passagem também fala acerca disto, e o nosso irmão Alberto, até antes de nos falar agora, nestes dias recentes, ele já se tinha pronunciado sobre Colossenses, e Paulo, de facto, é o que ele está aqui a falar, que vem indivíduos com filosofias. Onde é que nós temos aqui no capítulo 2 das filosofias? Ele diz, versículo 8, obrigado, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas. O que é isto? São palavras, filosofias, como vocês sabem. Nós estivemos a falar, ainda recentemente, sobre o perigo do calvinismo, não é? Que foi beber a Santo Agostinho, assim chamado, que por sua vez foi beber a Aristóteles, e temos a filosofia aristotélica. Ou seja, nós temos aí várias correntes de pensamento que estão embebidas e inspiradas em palavras de homens. Quando se fala em filosofias, estamos a falar em palavras de homens. E, prezados irmãos, nós temos que estar agarrados à palavra de Deus, não é à palavra de homens. E, portanto, eu queria chamar a vossa atenção para isto. Ora, só o Senhor tem o direito de nos prender. Fixem bem isto. Agora, esqueçam lá se é crente, se é descrente, e já lá vamos. Só o Senhor tem o direito de prender. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, disse Paulo. Prisioneiro? Eu, prisioneiro? Só de Jesus Cristo. Se houver algum outro a querer me prender, tenha paciência. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Não sou de Nero, estou na prisão de Nero, em Roma. Não sou prisioneiro dos romanos. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ponto número 1. Ponto número 2. Só o Senhor nos pode julgar.
ninguém nos pode julgar. O apóstolo Paulo dizia, quem me julga é o Senhor. E estou a citar aquilo que ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4 e versículo 4. Ele diz, quem me julga é o Senhor. E quanto a ser dominado, só o Senhor nos pode dominar. Sabe o que é que Judas diz no versículo 4 da carta que ele escreve? Ele diz que ele é o único dominador. Judas 1,4. O Senhor é o único dominador. Portanto, se ele é o único dominador, quem quiser ser dominador, por favor, vá para o desemprego, porque aqui não tem hipóteses. Não há outro dominador. E, portanto, eu queria claramente colocar isto, que é para nós balizarmos isto pelas Escrituras, para nós não termos dúvidas em relação a este assunto. E quanto a conduzir à verdade, como o nosso irmão José há bocado citou e muito bem, aquilo que eu vos entreguei, eu recebi do Senhor. Portanto, a verdade, quem está a dar o que não recebeu do Senhor, que recebeu de Platão, que recebeu de Aristóteles, que recebeu de Agostinho, que recebeu não sei de quem, mas não recebeu do Senhor, está a enganar, está puramente a enganar. E nós temos que ter cuidado com isso. Como eu disse, temos aqui ensinadores não ligados à cabeça. Das duas, uma. Ou são ensinadores descrentes, ou são ensinadores crentes. Se um ensinador não se converteu, se não é crente, ele, evidentemente, não pertencendo ao corpo, não está ligado à cabeça. Se ele é crente, como é que ele pode não estar ligado à cabeça? Se ele não depender da cabeça. Como vocês sabem, a cabeça comanda o corpo. E nós devemos ser comandados pelo Senhor. Se nós nos pomos, se nós desorbitamos e deixamos de depender do Senhor na prática, nós deixamos de estar na prática ligados à cabeça. E nós temos que estar ligados à cabeça. Comecemos pelos chamados crentes. Sabem que falar e não praticar, por exemplo, um pregador como eu, que prega e não pratica, não é? Falar e não praticar é estar desligado da cabeça. Um indivíduo que fala e não pratica está desligado, na prática, está desligado da cabeça. Reparem que no versículo 18 nós lemos que estes indivíduos tinham falsa humildade. O versículo 18 diz, ninguém vos domina seu belo prazer com pretexto de humildade. É uma falsa humildade, ok? Não era uma humildade genuína, não era uma humildade real. O versículo 18 diz também que estão cheios de si. São indivíduos cheios de si. Ou seja, são indivíduos, como nós vemos no versículo 18, que estão inchados. Porque o versículo 18 diz, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Indivíduos inchados são indivíduos cheios de si próprios. São indivíduos inchados. Versículo 20. Estes indivíduos, que ele depois continua pelo versículo 20, carregam. O versículo 20 diz assim, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rodeamentos do mundo, porque vos carregam ainda. Esses indivíduos carregam os crentes, colocam pesos pesados sobre os crentes, carregam, ou seja, são um peso. Estes indivíduos são um peso, são um fardo para as igrejas. E as igrejas estão cheias de mercenários, por exemplo. Os indivíduos que são mercenários, que andam aqui por dinheiro, são indivíduos que estão a trazer um fardo enorme sobre os crentes. Eles são um peso. Eles carregam as pessoas. E não são um alívio. É fantástico olhar para um apóstolo Paulo e ver como é que aquele crente, tão sofrido, trabalhava ainda com as suas mãos para não ser pesado a ninguém e para ser alívio dos outros que estavam com ele e suprir as necessidades deles. Não é? E depois, como estão cheios de si mesmos, como vemos nesta passagem, no versículo 22, induzem os crentes a doutrinas legalistas, versículo 22, que são doutrinas sem valor, que são doutrinas apenas para a satisfação da carne. Há tanto ensino por aí que é só para a satisfação da carne e que não tem nada de conteúdo espiritual, tanto ensino,
Ok? Sabem o que é que o apóstolo Paulo disse a Timóteo? Eu cito, primeira carta a Timóteo 4,16. Sabem o que é que ele disse? Ele disse assim, tem cuidado de ti mesmo, primeiro, e da doutrina, em segundo lugar. Nós aqui temos ensinadores que não têm cuidado de si próprios. Quanto a si próprios, estão completamente reprovados. São indivíduos inchados, são indivíduos soberbos, supostamente a querer aparentar uma humildade que não têm, não é? E o apóstolo diz, Timóteo, tu vê lá, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Mas nota, antes da doutrina, vê lá como é que tu estás a viver. E muitos preocupam-se com a doutrina e são um autêntico desleixo acerca de si próprios. E isto é muito importante. Isto é muito importante. E quero-vos dizer porque é que isto é muito importante. Nós nunca podemos divorciar o pregador da pregação. A pregação nunca pode ser divorciada do pregador, da pessoa que prega. Ok? De um modo muito real, o homem é a sua mensagem. Acima de tudo, a minha mensagem sou eu. O que é que eu vivo? O pregador é a sua pregação. O orador é o seu sermão. É o homem que está por detrás da mensagem que dá peso à mensagem. E era isto que Paulo tinha em mente quando ele escreveu a Timóteo e disse assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós conhecemos aquela frase que é célebre, todos nós mais ou menos já ouvimos. O que tu és fala tão alto, o que tu és fala tão alto, que o mundo não consegue ouvir o que tu dizes. Porque o que tu és fala tão alto, que por muito que digas, ninguém te ouve. Há uma escola que tem um lema que diz, o caráter à frente da carreira. Eu gosto disso. O caráter tem que estar à frente da carreira. E houve alguém que definiu a pregação como a verdade atrás da personalidade. A verdade tem que estar atrás da personalidade. Vamos ver o exemplo de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 10, que é uma coisa que eu tenho que falar no domingo, se Deus quiser, não é? Mas isto é a primeira carta, eu vou falar a segunda carta. Mas na primeira carta aos Tessalonicenses 2, 3 a 10, o apóstolo diz assim, diz que tinha sido usado por Deus para conduzir os Tessalonicenses a Cristo. E sabem como? Santa, justa e piamente nos ouvemos para convosco os que crestes. Ele quando foi lá, o peso da personalidade dele, o peso do caráter dele, o peso do cuidado que ele tinha consigo mesmo, era um peso tremendo, que ele classifica de uma vida santa, justa e pia. E foi assim que nós fomos até vós. Quando os fariseus perguntaram ao Senhor, quem és tu? Os fariseus um dia chegaram ao pé do Senhor e perguntaram assim, olha, quem és tu? E sabem o que é que ele lhes disse? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Por outras palavras, o Senhor disse, eu sou o que eu disse. O Senhor não dizia uma coisa e era outra. Ele era o que dizia. E isto é muito importante. O Senhor Jesus Cristo era um exemplo vivo da doutrina que ele anunciava. E nós não temos dificuldade em perceber isso. Antes de ele proferir uma só palavra no célebre Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, ele já tinha vivido uma vida de 30 anos, que devia ter sido uma coisa fabulosa, a vida dele. E por isso é que também tem levado a alguns que são cuidadosos a dizer, queres pregar? Calma. Como é que está a tua vida? Se calhar primeiro irmos passar um tempo ao deserto.
Se calhar temos que ter um tempo de preparação. Passarmos no cadinho da prova e ver se de facto estamos aprovados, para então podermos aparecer em público. Não é por acaso que João Batista esteve no deserto, não é verdade? E quando ele aparece em público, aquilo que ele pregava era demolidor. Aquilo vinha ter com ele, aquilo parecia um ímã. Estão a ver um ímã? Ele era um ímã. Vinha ter com ele toda a Judeia e toda a Jerusalém vinha ter com ele. Ele era um ímã, porque era o peso do caráter, era o peso daquele homem que vivia certamente com Deus de uma forma exemplar. E portanto eu queria sublinhar isto que me parece que é muito importante. Olha, alguém que prega a palavra de Deus, em primeiro lugar tem que ser nascido de novo. Porque se o indivíduo não tiver nascido de novo, é uma tragédia. E eu não sei o que ia na cabeça do apóstolo ou o que estava na mente do Espírito quando isto foi escrito. Eu não sei se quando ele está aqui a dizer que estes indivíduos não estão ligados à cabeça, se ele está a falar de crentes ou de descrentes. Não sei se está a falar de mestres que nunca nasceram de novo ou se está a falar de mestres que estão reprovados pela sua vida. Eu não sei, mas também não estou preocupado. Mas há alguns que se dizem crentes e que até são crentes e que vivem descuidadamente, é quase um motivo para a gente dizer assim, será que nasceu de novo? Portanto, eu ficar aqui na dúvida sobre quem é que ele se está a referir, para mim até é uma segurança e um grande aviso de alerta para termos cuidado. Isto aqui é muito importante para todos nós e eu espero que estejam a seguir isto com atenção porque é muito importante. Bem, a possibilidade do indivíduo se enganar a si próprio. Sabem, um dos quadros mais tristes é ver quem engana os outros, mas o mais triste ainda é o indivíduo enganar-se a ele mesmo. E é essa a possibilidade. Sabem que, infelizmente, alguns olham para a pregação como uma espécie de profissão. E para muitos, a pregação é uma atividade como a medicina, como a advocacia, como a contabilidade, como o magistério, como o negócio. Podem ser pessoas inteligentes, moralistas, religiosos, cultos, eloquentes, falarem muito bem, com personalidades que cativam, que atraem, não é? E estarem completamente em trevas no que diz respeito às coisas espirituais, às coisas de Deus. Vocês podem pensar que isto talvez seja um exagero. Não é tão exagero assim como vocês possam imaginar. Houve um grande pregador chamado Thomas Chalmers. Um grande pregador escocês. Sabem que ele pregou durante 10 anos antes de se converter? Quantos pregadores perdidos há por aí? Pregou 10 anos, durante 10 anos, antes de ele se converter. Um tal Haslam, dizem, que foi salvo no próprio púlpito, quando ele estava a pregar. Ele estava a pregar e converteu-se no meio da pregação dele. E podia ir por aí fora e lembrar as palavras do célebre Murray McCheyne, que disse que a cena mais triste na Terra, sabem qual é? É ver um pregador morto, pregar a pecadores mortos, a palavra viva do Deus vivo. Sabemos como é que o Senhor falou deste tipo de indivíduos, que são cegos que guiam outros cegos, que são fontes sem água, prometem muito e nada dão, fontes sem água, parecem convidar o viajante que está cansado e não tem água para sedentar a sua sede. Sabem que eu até chego mesmo a pensar que pregadores salvos em cima de púlpitos no nosso tempo passaram a ser a exceção e não a regra. Estou a falar muito a sério. Eu estou muito preocupado com o estado das coisas.
E quem tem estado perto de mim sabe bem aquilo que eu tenho dito sobre estas matérias. Eu estou muito preocupado com o que se passa por aí, por este mundo religioso. E eu acho que cada vez mais são mais a exceção do que a regra os que estão salvos. Mas isto também não é novo. O salmista já dizia assim no Salmo 50, versículo 16: mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos? Eu acho que Deus às vezes deve olhar para alguns e dizer: olha, tu estás a recitar os meus estatutos? Mas quem és tu para recitar os meus estatutos? Isso é um abuso. Por isso é que diz a Bíblia: sede santos vós os que levais os vasos do Senhor. Os que levam os vasos do Senhor devem ser santos. Um outro grande requisito que é muito importante, eu agora estou aqui a falar um bocado disto, mas parece-me que é importante, face à gravidade do que temos aqui, uma pessoa que não está ligada à cabeça. Um indivíduo que prega tem que, acima de tudo e antes de tudo, amar o Senhor Jesus Cristo. Pedro, conheceis a passagem? Amas-me, Pedro? Apacenta o meu rebanho, os meus cordeiros. Pedro, amas-me? Apacenta o meu rebanho, os meus cordeiros. Há bocado fiquei preocupado com o Marcelo, pá. O Marcelo virou-se para mim e disse-me assim: então, mas já não conhece, abandonou a ovelhinha? Eu disse: opá, estou a ficar reprovado. Não pode esquecer a ovelhinha. Mas para cuidar da ovelhinha, amas-me, Pedro? Amas-me? Sabem que um indivíduo que não ama o Senhor verdadeiramente não está habilitado nem aprovado para cuidar do rebanho de Deus. Não está. E isso é muito importante. Portanto, depois outra coisa muito importante é amar as almas. Não é amar a pregação, não é gostar de falar, não é gostar de pregar, é amar as almas. Depois de amarmos o Senhor, nós precisamos de amar as almas. Houve uma vez um crente que disse ao outro: eu gosto muito de pregar. E o outro que o ouviu dizer aquilo, perguntou-lhe assim: e gostas muito das pessoas a quem pregas? Gostas muito das pessoas a quem pregas? Portanto, é preciso muito cuidado, porque isto pode funcionar como uma armadilha. A pregação dá ao pregador uma certa proeminência. Por exemplo, eu estou aqui a falar, dá uma certa proeminência, porque estou aqui, toda a gente está a olhar, é para ter que ter cuidado, como é óbvio, não é? E pode funcionar como uma armadilha, porque isso apela à carne. Nós ouvimos há bocado o nosso irmão José Carvalho estar a falar acerca do assunto. A paixão pela publicidade, o aparecer na ribalta, à luz da ribalta, o louvor dos homens, a popularidade. E a carne gosta muito, como nós ouvimos, ele já explicou aquilo, não vou repisar. O apóstolo Paulo resumiu tudo isso nisto: ensoberbecendo-se. Ensoberbecendo-se. Ele está a falar daqueles que aspiram a ser bispos e diz: não deve ser neófito para que não se ensoberbeça. E alguns ensoberbecem-se e caem na condenação do diabo. Sabe que uma vez houve um pregador que teve um sonho, e eu não sei se vou conseguir contar isso mais ou menos. Ele teve um sonho e então, nesse sonho que ele teve, ele sonhou que era o maior. E ele lá no sonho dele, e ele chegou a uma certa altura, lá no sonho dele, que chegou o senhor para analisar e disse: um indivíduo cheio de atividade, fazia muitas coisas e não sei o quê, e foi ver o produto do trabalho dele, não é? E o senhor pega no produto, pegou no saco do produto, pôs na balança 100 quilos. E ele todo convencido: eu já esperava, não é? Eu já esperava que isto ia pesar bem, 100 quilos. Mas o senhor não estava muito entusiasmado com a questão, e então começou a tirar as coisas do saco e começou a separá-las umas das outras. Bem, e para resumir, para não perder mais tempo, sabe de uma coisa? Ele apanhou um grande susto, e uma grande lição,
Porque a maior parte das coisas eram feno, madeira e palha, que não valiam nada. Porque as coisas que verdadeiramente interessavam, essas elas não tinham. Por exemplo, tinha 10 quilos de intolerância. A ambição pessoal tinha 23 quilos. Paixão pelo louvor tinha 10 quilos. Orgulho pelos talentos tinha 15 quilos. Orgulho pelos conhecimentos que tinha, 14 quilos. Paixão pela autoridade, 12 quilos. E amor a Deus, que é aquilo que deve estar em primeiro lugar, tinha apenas 4 quilos. Eu acho que até tinha quilos a mais. Se calhar não tinha tanto. E amor pelos homens, tinha apenas 3 quilos. E aquilo humilhou. Quando ele acordou do sonho, e ele disse assim, epá, o que é isto? Ele diz que um dia tinha pedido ao Senhor para o salvar do inferno. Mas ele diz que naquela noite pediu ao Senhor, Senhor, salva-me de mim mesmo. Salva-me de mim mesmo. Porque o registro ele sabia que era verdadeiro. E vamos chegar por aqui, a nossa hora também está sempre a andar. E eu tinha mais coisas para dizer, mas penso que basicamente eu queria dizer isto. Na nossa passagem nós lemos que estes indivíduos que podiam dominar os crentes com uma fachada de pertença à humildade, etc., cá está, aparência, parece que tem muitos quilos e aquilo não pesa nada, não estavam ligados à cabeça. E este ligado à cabeça, repito, pode ser duas coisas. Ou não estava mesmo, e é perdido, ou estando, na prática, não está. Eu tenho que depender da cabeça. Sabem o que é a igreja local? Deve receber as orientações da cabeça da igreja, que é o Senhor, e deve responder à cabeça. Nós um dia devemos prestar contas a Deus diretamente, porque Ele é que é o cabeça da igreja, não é nenhum homem. E os homens que têm a responsabilidade de governar a igreja local vão ter que prestar contas, além das almas deles, pela forma como governaram os crentes. Que Deus nos ajude. Eu não digo mais nada. José, ou não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Então, se mais ninguém tem mais nada para dizer, vamos terminar então o culto. Vamos ficar de pé e terminar com a oração.